Olá, seja muito bem-vindo ao Ela Inspira, esse evento que nasceu para fortalecer as mulheres brasileiras aqui nos Países Baixos. Eu sou Thalita Mamed, faço parte da equipe da Quesuca, que é a empresa que está realizando esse evento, e eu queria te contar um pouco sobre o Ela Inspira. O Ela Inspira faz parte do projeto Educação e Arte, Espaço Informal da Mesa de Educação, e é o evento de encerramento desse projeto tão lindo. Gente, a Mesa de Educação faz parte do Conselho de Cidadania dos Países Baixos, que é uma organização que promove projetos e ações para apoiar a comunidade brasileira aqui na Holanda, aqui nos Países Baixos. Além disso, o Ela Inspira também segue com o apoio do CRBE, que é o Conselho de Representantes dos Brasileiros no Exterior. Então, o que eu queria te dizer é o seguinte: toda essa movimentação da empresa que está fazendo essa realização, que é a Quesuca, do CRBE e do Conselho de Cidadania dos Países Baixos, todo esse movimento é para criar um projeto que traga mais valor, que consiga apoiar cada vez mais a nossa comunidade. E eu quero te dizer também que o Ela Inspira vai trazer temas importantíssimos, desde a saúde da mulher, vamos falar de saúde mental, carreira, empreendedorismo, vamos falar sobre integração, comunicação, violência doméstica e muitos outros temas tão importantes. Além disso, o Ela Inspira nasceu para trazer temas do universo feminino, das mulheres brasileiras e falantes de língua portuguesa, mas isso não quer dizer que nós estamos excluindo os homens, apenas que escolhemos temas que envolvem o universo feminino. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, aproveite esse evento, aprenda conosco, aprenda com os nossos convidados, que são profissionais muito queridos aqui na nossa comunidade. E nos vemos a cada dia do Ela Inspira. Até a próxima. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um dia do Ela Inspira. Hoje, gente, nós vamos falar de algo muito especial, que é sobre a comunicação com os holandeses, como você pode vencer os desafios de barreiras culturais e linguísticas. Eu estou hoje com uma convidada muito especial, que é a Mônica Alt, a nossa querida professora, muito conhecida aqui na nossa comunidade. Gente, a professora Mônica, ela é professora há mais de 35 anos de idiomas, então, assim, ela já vem ensinando inglês há muitos e muitos anos. Ela também vem se dedicando ao ensino de holandês. Ela possui certificados na Universidade de Cambridge e também proficiência nos exames do Emburgere e do Staatsexamen. Todas as aulas que ela conduz com seus alunos são adaptadas às necessidades de cada aluno, para que eles possam se preparar para os exames de proficiência. Além dessa abordagem prática e flexível, ela permite que as pessoas com agendas ocupadas como nós possam aprender idiomas de uma maneira mais rápida, e assim abrindo mais portas de oportunidade de emprego, oportunidade de novos estudos e oportunidades nesse mundo tão globalizado. Se você procura um professor dedicado, com experiência, para te ajudar nessa tua jornada de aprendizado do novo idioma, tenho certeza que a Mônica pode te ajudar nisso. Mônica, seja muito, muito, muito bem-vinda. Olá, olá, Thalita, agradeço muito o convite. Sim, eu já estou nessa jornada de ensino há muitos anos, faz parte da minha vida, é minha paixão. Amo ensinar holandês, inglês, estou ensinando português para estrangeiros, né? Até meu marido está participando agora, também ensinando holandês, então aqui é a casa do ensino. Obrigado por esse convite, por esse projeto tão bonito do Ela Inspira. Hoje vamos conversar sobre um tema muito interessante, Thalita, desafios na comunicação com os holandeses. Muitos brasileiros têm problemas na hora de comunicação e a gente vai discutir alguns tópicos aqui, o que é que pode facilitar a vida do pessoal, Vamos né? nessa, então, sem mais delongas. Eu queria já começar te perguntando o seguinte: a gente sabe que a barreira linguística é um negócio que afeta, né, nosso dia a dia. E como ela inspira foi feito para fortalecer as mulheres brasileiras ou falantes de língua portuguesa aqui nos Países Baixos, eu queria te perguntar o seguinte: o quanto que essa barreira linguística pode afetar a vida pessoal de uma pessoa, mas também no campo, no âmbito profissional? Primeiro eu vou esclarecer o que é uma barreira linguística para quem não sabe o que é isso. Barreira linguística, gente, é todo obstáculo que existe na comunicação com a outra pessoa. Então,
Qualquer mensagem que você queira transmitir e que não chegue do outro lado, na outra pessoa, do jeito que você queria que chegasse, é porque talvez tenha tido uma barreira linguística, né? Uma pessoa não entende as palavras que você está falando, ou a outra pessoa fala uma língua diferente, você não entende o que a pessoa está falando, isso tudo é uma barreira linguística. E o que é que isso atrapalha a vida da pessoa? Tudo, porque você não tem acesso aos, por exemplo, serviços do governo, você não sabe ler o que está lá no site, você às vezes tem direito a benefícios que você nem sabia, né? Você diminui bastante a chance de ter um emprego, ou então uma promoção. Você não tem a liberdade de ir para um médico, para um dentista, porque você não consegue se comunicar com aquele profissional. Você tem sempre que procurar alguém para ir junto com você, né? Que esteja disposto a pagar, às vezes, e é muito difícil achar alguém que não esteja trabalhando no momento que você tem uma consulta, então você tem aquela dependência dos outros para ficar traduzindo. Então, isso não é muito legal. É verdade, eu fico pensando, e aí você falando nisso, quantas pessoas passam por essa situação, dessa dependência, que é tão ruim, né? A gente se sentir dependente e ter que se adaptar à agenda do outro, porque ele está se disponibilizando para nos ajudar. Então, foi muito bom você ter trazido isso. E aí eu queria entender o seguinte: você lida com muitos brasileiros, agora também lidando com muitos estrangeiros que querem aprender o português. Como é que você vê? Você poderia compartilhar com a gente algumas dicas para superar essas barreiras linguísticas para que as pessoas também consigam melhorar essa comunicação com os holandeses? Bem, para falar com os holandeses, você também tem que começar a entender a cultura, né? Então, também existe a barreira cultural. O que seria isso? Você tem que entender que os costumes dos holandeses não são os mesmos que os nossos. Os holandeses foram educados de maneira diferente, eles têm um passado diferente, né? É um pessoal que passou por guerra, Segunda Guerra Mundial. Então, eles são mais econômicos, eles não gostam de gastar muito com coisas que não tenham necessidade, eles são pessoas muito diretas, então a cultura também influencia a conversação. Então, entenda a cultura dos holandeses. Os holandeses são pessoas são mais reservadas, né? Eles não gostam de conversar muito sobre eles próprios, eles não gostam de muito rodeio, eles gostam que as pessoas conversem logo direto para o ponto, né? Então, para conversar com os holandeses, você tem que entender a cultura. Então, o idioma, estudar o idioma holandês, nem que seja o básico, pelo menos para se comunicar com eles, né? E, se quiser também, e se puder, o inglês, porque muitos holandeses falam inglês, não todos. Nas cidades pequenas, você não vai encontrar pessoas que falam inglês, muito difícil. E você aprender as frasezinhas básicas, né? E entrar na rotina dos holandeses. Você está na Holanda, você tem que se acostumar aos costumes, tem que se integrar aos holandeses e acostumar ao jeito deles serem. Essa é a minha opinião, Thalita. Eu estou de acordo com você, porque eu fico pensando que você Você falou assim, a comunicação ela também é não verbal, e boa parte da nossa comunicação é não verbal. Então, quando você diz entenda a cultura para também saber como as pessoas pensam e agem, porque não é só uma questão de idioma, né? É muito É, mais do que isso. O idioma é você uma vê, parte da você vê comunicação. um holandês fazendo assim, heerlijk, é que a comida está muito gostosa. Você nunca ia entender. No Brasil a gente faz assim, né? Ah, então delícia. Eles falam assim, heerlijk. Então, Uma coisa que eu acho engraçado, que aqui, você falou isso, eu acho que é legal pontuar, é que lá no Brasil a gente fala assim, ah, fulano é meio maluquinho. Aqui o maluco é assim. Tá vendo? Se a pessoa não sabe, alguém faz um É, gesto para você ou faz numa conversa, você fica, o que que é isso? que é isso? Ou então, se você quer falar, ah, não quero programar nada. Bota assim. Isso quer dizer que eu não vou planejar nada, deixar rolar. Então, se você não acostuma com isso, você não entende. O que você está falando com esse dedo para cima assim, chupando o dedo? Exatamente. Então, é a parte da comunicação que tem a ver, Cultura. né? É, verdade. Isso aí é muito legal. Muito obrigada por compartilhar isso, Mônica, porque fica tão apegado só às palavras, só a
ao a idioma em si. cultura. Legal. Você já falou, então, sobre o entendimento da cultura e a importância disso. Agora, você pode compartilhar comigo algumas dessas principais barreiras culturais que você identifica? O que eu acho muito difícil aos brasileiros e os outros estrangeiros entenderem é que os holandeses são todos, eles gostam de tudo certinho, marcadinho no horário. Então, se a consulta é de 9h50 às 10 horas, estejam lá pelo menos 5 minutos antes, porque os holandeses são muito pontuais. Eles gostam de tudo marcadinho. Não vá na casa de um holandês sem marcar, gente. Pelo amor de Deus, eles ficam furiosos, principalmente se for na hora do jantar, que é sagrado. 18 horas é o horário do jantar, não vá sem ser convidado. Avise, né? Se você tem um compromisso com o holandês e você vai ter que, não vai poder ir, avise, cancele, né? Quando for conversar com os holandeses, olhe diretamente nos olhos da pessoa, que ele gosta do contato visual, né? Ele quer ver, os holandeses têm um jeito deles, a gente tem que respeitar, né? Não custa nada você olhar para a pessoa quando estiver falando, isso é a coisa mais normal do mundo, né? E você não ficar assim se sentindo o pior, a pior das pessoas, porque não está entendendo muito bem. Cultura e língua, tudo isso é uma questão de tempo, você vai aprender ao longo que você vai morando no país, na Holanda. Isso não é uma coisa, como eles falam, 1, 2, 3, que acontece assim de repente, né? É verdade. E aí, até a pessoa ter a sensibilidade de se dar esse tempo, né? Porque Uhum. a gente tem mania de ser muito imediatista e a gente sabe da necessidade, porque quanto menos você sabe falar e conhece a cultura, a coisa fica mais desafiadora. Só que se você também não der tempo, você põe uma pressão muito grande em cima de si, né? Sim. E eu imagino que você, como professora, já deve ter visto que isso pode chega até, você acha que chega até a atrapalhar o aprendizado? Eu acho que isso afeta até a saúde mental da pessoa, sabia, Thalita? E se a pessoa não está bem de cabeça, a pessoa também não está bem, não consegue estudar, se dedicar aos estudos. Você tem que deixar o tempo passar, você vai vendo, vocês vão passando as festas. Ah, como é que celebra o Natal na Holanda? Ah, é no dia 25 por 26, não tem do 24 por 25 como a gente tem no Brasil, né? Então, as coisinhas você vai aprendendo aos poucos com o tempo. Não adianta ficar se parecendo, eu tenho que aprender logo o holandês, eu tenho que aprender logo como é que esses holandeses se comunicam. Não, calma, dê tempo ao tempo, né? Tudo vai acontecer na sua hora certa. Agora vamos falar dos maus entendidos. Me Tem conta como muito. funciona isso. Me dá uns exemplos práticos aí, porque eu Eu vou imagino te... que já deve ter ouvido cada história que a gente está muito curioso. Já, já. Eu vou dar 2 exemplos de holandês que você. É a coisa básica que os holandeses ficam tudo. Wat bedoel je? O que é que você quer dizer com isso? Então, por exemplo, quando eles falam o ratet, o ratet quer dizer como você está? A resposta certa seria Het gaat goed met mij. Mas muita gente entende hoe heet je? Hoe gaat het? Eles entendem hoe heet je. Aí vai falar, ik heet Mônica. Oh, como você está? Você se chama Mônica? Então, os holandeses não entendem, né? E também as pronúncias, né, Thalita? Então, se você não pronuncia com re, né? Au, eu, né? House, nose, né? Goedemorgen, o R, né? Eles não é, eu achava que eles faziam isso é má vontade, mas eu vi que não é não, gente. É isso mesmo, eles não entendem. Estão achando que é uma palavra completamente diferente, porque em holandês, às vezes tem 3 palavras parecidas, só muda a inicial, e cada uma é uma pronúncia diferente, entendeu? Então você está pronunciando diferente, eles estão pensando que você está falando uma outra palavra. E outro exemplo também de confusão é, por exemplo, se você vai no médico e você quer falar para o médico, My hand doet pijn. Está doendo minha mão, doutor? E você vai, se atrapalha lá, fala, My hand doet me pijn.
Minha mão está me machucando, a minha mão tem vida própria, está me dando tapa. Então, uma coisa é dizer my hand does pain, outra coisa que não é certo é dizer my hand does me pain. Esses são exemplos bem bobinhos, mas que você vê que influencia muito na compreensão. Ninguém vai entender o que você está falando. É isso. Eu acho que assim como esses exemplos super práticos que a Mônica trouxe, assim, coisas do dia a dia, deve ter tanta história. Quem está ouvindo a gente aqui já deve ter passado cada um. Eu mesmo já passei por algumas, não vou comentar sobre isso, porque são vexatórias. Mas a gente segue nesse caminho do aprendizado, né, Mônica? Pois é. Mas agora me fala o seguinte, qual é a importância das pessoas aprenderem, assim, as palavras e frases, a pessoa que está iniciando, né? Quer aprender, quer se comunicar melhor, qual é a importância de aprender as frases básicas e as palavras básicas nesse início da jornada? Isso vai diferenciar, vai fazer uma grande diferença na sua vida, no relacionamento com os vizinhos, colegas de trabalho, né? Os holandeses dão muito valor às pessoas que falam pelo menos um bom dia, uma boa tarde. Então, são palavras essenciais. Por exemplo, um agradecimento, dank u wel, né? Bedankt. Ou então dizer de nada, graag gedaan. Perguntar uma coisa de forma polida. Mag ik u iets vragen? Senhor, posso perguntar alguma coisa para o senhor, para a senhora, né? Então, uma coisa formal, saber a diferença entre formal e informal. Então, tudo isso vai diferenciar o tratamento que você vai ter. Às vezes, você está numa fila uma farmácia, a pessoa vê que você não fala direito, a pessoa muda direto para o inglês. E aí, se você não fala inglês? Você tem que se virar em holandês. Então, aprender as frases básicas é essencial, né? Hoje em dia, nós temos a tecnologia, Thalita, então existem apps que você pode usar, você pode contratar um professor particular, você pode se inscrever no curso. Tudo que você puder fazer para melhorar o seu nível de holandês. Se você mora na Holanda, ou se você quer morar na Holanda, é muitíssimo importante. O holandês abre muitas portas para vocês. Isso é verdade, sabe, Mônica? Porque eu, por exemplo, moro numa cidade pequena, na Holanda, as pessoas no seu dia a dia não falam inglês e realmente eles presumem que você fala o holandês e aí você precisa soltar um holandês ali que você sabe. Então, imagino que tem gente que está ouvindo a gente que ou está vindo para o Brasil, do Brasil e vem para uma cidade menor que não seja Amsterdã, Roterdã, por exemplo, ou que já mora aqui e sente essa dificuldade. Então, eu vejo muito, assim, gosto muito quando você fala, aprenda o básico, pelo menos, sabe? Sim, Saiba comunicar-se o básico para você fazer coisas do teu dia a dia que vão te dar mais liberdade na tua vida, né? exatamente. Porque E uma observação, Thalita, muitos dos alunos meus que moram nas cidades grandes, que falam inglês, eles estão sendo exigidos que falem holandês também. Os próprios empregos que os aceitaram falando só inglês, já querem que eles falem holandês, estão mudando a política interna para eles falarem tudo em holandês, porque holandês é tudo mais fácil para eles, né? Os formulários estão em holandês no computador, né? Então a pessoa vai lá, preenche em holandês. Eles, claro, se tem dois holandeses juntos, eles vão falar holandês. Nós também, quando nos juntamos, nós falamos português, né? Então, se ele tem que conduzir uma reunião em inglês só por causa de uma pessoa, eles não vão querer. Então, eles preferem que aquela pessoa aprenda e se adapte e entenda as reuniões que estão sendo feitas em holandês. é Entendeu? verdade, porque existe a crença, né? Ah, não, e é comum até na comunidade as pessoas falarem, não, você só precisa de um inglês. Sim, talvez para iniciar, Uhum. você falou é real, é tudo dentro das organizações, até organizações multiculturais, multinacionais,
o inglês é muito falado, mas os papéis, as coisas do dia a dia são todas em holandês. Documentos do governo que Documentos. você recebe, as cartas do imposto de renda, do médico, tudo é em holandês, tem nada traduzido. Até os sites, você às vezes vai no site do governo, tem a tradução, mas não é o mesmo conteúdo. O conteúdo holandês tem muito mais informação do que em inglês. Mais básico, né? Em E inglês, né? até com serviço simples, Thalita, serviço de limpeza. As pessoas que trabalham com limpeza, tem muito mais pessoas que contratam se você fala holandês do que você fala, não fala nada. Você falar o básicozinho e for largando o Google Tradutor, que o Google Tradutor ajuda e prejudica. Ele Concordo. ajuda nos apertos, mas às vezes bota cada tradução que você fica assim, a pessoa, não, Nossa, não confie. Eu deu. não confio no Google Tradutor de jeito nenhum. É, já vi cada situação, eu falei, o quê? Que tradução é essa? O que esse negócio está falando? Gente, é muito ruim. Às vezes, olha, eu passo a tradução para outra língua, eu passo para inglês, holandês, para depois passar para ver se está mais ou menos o que eu estou falando. E é difícil, né, Thalita? Para largar o Google Tradutor é difícil. A pessoa fica, ah, não, deixa eu olhar isso aqui. Não, larga o Google Tradutor, estude suas palavras, anote num papelzinho, leva, lê na hora e assim vai memorizando aos poucos. É melhor do que ficar dependente do Google Tradutor. É, porque a pessoa também, de um lado que ele ajuda e às vezes atrapalha mesmo, né? Que com É, essa embaralhada dele, a pessoa lá fica acomodada. exatamente. E aí, com acomodada, tá ali quentinha. A situação não tá boa, mas ela tá ali acomodada É, e ela não vai é. procurar se Saia esforçar. dessa zona de conforto, porque não é boa. Foge da zona. Foge da zona de conforto. Mônica, fala para a gente um pouco como que você tem ajudado, como que você ajuda. Eu acredito, tá? Você me corrija se eu estiver errada, que a maioria dos seus alunos aqui, né, nos Países Baixos são mulheres, mulheres imigrantes expatriadas. Como é que você tem ajudado essas pessoas a aprenderem o idioma, mas também a se sentirem mais integradas? Porque eu já percebi que você não é só uma professora que foca só no idioma, só na gramática. Não. Eu vejo aí algo a mais em você. Me conta isso. Eu gosto de pensar em meus alunos como pessoas. Muitas pessoas, muitos professores, para os alunos só são um número, né? Para mim, não, cada indivíduo é um amigo meu, eu tenho amizades com todos os meus alunos, ex-alunos, né? E eu gosto muito de ter contato com as pessoas. Eu não ensino só o idioma, eu ensino como se usa o correio. Os alunos me mandam a carta. Mônica, recebi essa carta aqui, o que é que eu tenho que fazer? Ah, você tem que fazer o exame de mamografia, ligue para esse número que está aqui. Então, para mim, o aluno é um ser complexo, né? Você não tem que ensinar só a língua. Eu quero que aquele aluno se sinta bem. Olha, aconteceu isso, hoje eu estou chateado. Não, vamos ter, meu amor, não tem problema nenhum. Você quer conversar sobre os seus problemas? Eu já falei várias pessoas, Mônica, você parece psicóloga. Aí disse, minha filha é professora, é mãe, é psicóloga, é palhaça, é tudo, depende do momento. Então, eu vejo muito nas minhas redes sociais, eu trabalho muito com o bem-estar do aluno, né? Que ele saiba o que é melhor a sua pronúncia, o que é que vai melhorar a sua memória, faça isso, faça aquilo, cuide da sua vida para você não entrar num ciclo de autossabotagem. Então, eu trabalho com todos os aspectos, principalmente psicológicos do aluno, que eu acho que isso que é muito importante. O aluno não é um número, o aluno é uma pessoa e merece respeito de todos, inclusive do professor de idiomas também. Então, você tem esse olhar mais integral, né? Sim, Respeitando. Então, quando você fala, olha, o que eu faço, as aulas, tudo, todos os meus programas de ensino, eles são realmente, tenho, claro, um programa, um método, sim, mas eles são personalizados ou customizados ali para a situação do aluno, porque você olha essas nuances sutis sim. que vão influenciar no aprendizado. Às vezes eu planejei para uma aula um determinado tópico e a pessoa chegou na Mônica, acabei de ser chamado para uma entrevista. Eu, eita,
Larga tudo, vamos treinar para você. O que você quer aprender para a entrevista? Me pergunta, me fale como é que eu digo isso, como é que eu faço, o que é que eu devo falar se alguém me perguntar isso. Então a gente pode improvisar na hora. Existe toda a flexibilidade, não só de conteúdo, mas também de horário, né? Porque você sabe que hoje em dia, às vezes, a pessoa tem bebê em casa, ou tem criança na escola, a criança fica doente, precisa ir. Então, Mônica, ai, infelizmente eu não vou poder ter aula hoje. Vamos remarcar? Tranquilo. Só me avise com antecedência, para eu saber e me programar. Não tem problema nenhum. Tranquilo. Caraca. Afspraak. Vamos fazer um Afspraak certinho. A lá holandeses. Isso. Lá holandês, você precisa remarcar? Ok, com antecedência, avisa, jamais deixa a pessoa esperando. A Exatamente. professora Mônica, já os princípios ali da cultura. Mônica, que conselho você daria para as pessoas que desejam construir relacionamentos mais sólidos na comunidade, né, na sociedade holandesa e querem superar esses desafios de comunicação? Quais são os conselhos que você daria? Em primeiro lugar, eu daria o conselho de você perder o medo de falar. Fale errado, não tem importância, faz parte do aprendizado. Todos os erros que eu fiz no passado, que eu passei vergonha, nunca mais esqueci aquelas palavras. Você também, né? Não Faz parte do nada de na aprendizado. hora. Eu não gosto nem de lembrar. Eu fico assim, meu Deus, eu falei aquilo, como é que pode? Então, faz parte. Saia, vá numa feira, converse com o vendedor, veja lá veja como as coisas são diferentes. Ah, lá aqui eles, quando vão dar o troco, você tem que botar a mão e ele vai contando o dinheiro na sua mão, o troco. Aqui, 10, 20, completou. No... Isso é cultura, gente. Vamos na biblioteca, vá ver, vá ler livros. Tem tantas bibliotecas da Holanda são tão maravilhosas. Não é só livros, tem música, tem tudo, tem apresentações, tem palestras. Se integre com as pessoas, sente com sua vizinha, vá tomar um cafezinho, eles adoram. Ainda mais quando você for uma pessoa idosa, Ave Maria, vai amar ter uma companhia para falar holandês, mesmo que seja. Você fala, moça, eu não falo holandês ainda muito bem, eu falo devagar. A senhora poderia falar devagar, o senhor poderia falar devagar, mas não se isole, saia do casulo, fale, aprenda as palavras. E outra coisa, eu não acredito muito, Thalita, na cultura do aprendizado muito rápido, né? Existe o tempo. Você tem que se dedicar. Se você não estuda, gente, não tem como aprender. Tem que ter disciplina. Não adianta só ter aula. Tem que sentar, estudar, memorizar, descobrir qual a melhor maneira de aprender. Tem gente que aprende escrevendo, como sou eu, porque eu sou visual. Se eu não escrever, eu não aprendo. Tem gente que é mais de ouvir, então eles vão ouvir o quê? Podcasts, coisas do YouTube, e vão aprendendo. Enquanto você está lá lavando sua loucinha, está ouvindo um diálogo em holandês, isso você está aprendendo, né? E assistir TV, gente, muitos alunos meus, acontece uma coisa, por exemplo, um incidente, uma coisa muito importante que aconteceu, ninguém sabe. Vocês moram onde, hein? Não lê notícia, não. Leiam as notícias do que está acontecendo na Holanda, gente. Saibam do que as coisas estão acontecendo, os eventos, os festivais. Às vezes tem uma coisa interessante para você levar a sua criança, para ter uma festinha, né? Hoje é dia do orçamento, hoje é que vai sair as leis do plano de saúde, o plano de saúde vai aumentar, vai diminuir. Você tem que saber do que está acontecendo, como se você vivesse no Brasil. No Brasil, você não lê notícia, assiste jornal. A pessoa tem que ter. Não tem televisão em casa, não é desculpa. Assista pelo computador, ou então pelo celular. Pronto, não tem desculpa, Não gente. tem desculpa, acabou a A desculpa Mônica, agora. a comunicação é direta, não tem desculpa. Sim, não tem desculpa. Isso é verdade. Então, não se isolar, né? Falar, aliás, falar, né, que você falou, fale, perca o medo de falar e estude, treine. Olha, a gente fez até no Quezuca, um tempo atrás,
uma listagem de filmes em holandês. Agora no Netflix, gente, o Netflix não está patrocinando o Ela Inspira, tá? Mas tem uma playlist enorme de filmes em holandês. Então, quer dizer, às vezes você pode colocar em holandês, põe a legenda embaixo em português, e aí você já vai, olha, nossa, ele falou assim, aí você já pegou uma palavrinha, já consegue treinar depois na aula, já trazer para a Mônica, Mônica, ouvi tal coisa, achei meio estranho, né? Ou então música, se você gosta de música, pega uma letra de música, escute. É bom que você aprende pronúncia, aprende vocabulário, né? Música é muito importante. E também, outra coisa, é você ouvir. Gente, quando você está no seu trabalho e você não sabe holandês muito bem, escute. Escute o que seus colegas falam. Ah, ele falou com o cliente, ele falou isso. Às vezes muita gente, a pessoa anota assim do jeito que entendeu e vem me perguntar, Mônica, o que foi que ele falou? Aí eu digo, agora já a próxima vez já vou fazer certo. Então, escute, né? Liga a antena, fique ligado. Quando eu aprendi a holandês, eu ficava no transporte público só ouvindo a conversa dos outros, só aprendendo. Aí alguém vai dizer, eita, professora fofoqueira. Não, gente, eu estava aprendendo. Em cada situação, eu vou no hospital, ligo a antena. Olha, a recepcionista falou isso. Isso aqui é uma aula de Lausteren grátis. É Você verdade, estava ouvindo? é verdade. Eu gostei muito de quando você falou assim, a pessoa deve conhecer a maneira como ela aprende. Você disse, olha, eu aprendo escrevendo. Tem gente que vai aprender escutando mais, né? Eu lembro que eu tenho uma coisa assim comigo que é, se você fala uma palavra para mim em holandês e eu não consigo, eu quero gravar aquela palavra, né? Eu não consigo entender. Eu pergunto para você, como é que se escreve? Eu Aí a também. pessoa dita, aí eu abro assim uma janelinha mental, tá, nunca mais esqueço, porque É. aprendi isso, sei lá, naturalmente com Você é visual, igual a mim. Quando a é, pessoa, um aluno pergunta, Mônica, como se escreve isso? Aí eu tenho que parar, olhar para um lado, porque eu estou vendo a palavra ali e vou dizer como é que. Está na minha mente escrita assim, entendeu? Ou então eu tenho que escrever a palavra depois, porque nós somos visuais, né? E tem gente que aprende, tá ali fazendo as coisas, botando a mão na massa, fazendo exercício, pegando o livro, fazendo exercício de gramática, de vocabulário. No dia a dia também, por exemplo, um exemplo da cultura holandesa que é muito diferente da nossa, por exemplo, os aniversários. Né? Você vai no aniversário de alguém, você tem que entrar e dar parabéns para todo mundo, não só para o aniversariante. Isso, na primeira vez, eu fiquei assim, essa é por boa. que eu tenho que Legal. dar parabéns para os outros? Gente, cultura deles. Às vezes você passa assim, ó, de mão em mão, de mão em mão, vai. Refeliciterde, então tem gente, refeliciterde, alemão. A todos vocês. Não precisa ir de mão em mão, não, viu, por favor? Verdade. Cultura, Mônica, né? eu amei conversar com você. Para quem quiser saber mais do seu trabalho, saber mais sobre as aulas, do seu método, onde é que eles te encontram, você é uma pessoa que está muito ativa nas redes sociais, né? Acompanha teu trabalho. Conta um pouco para a gente. Bem, eu estou lá no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu tenho um canal do YouTube também, professora Mônica Alt Idiomas. Tem o meu website, que é www.monicaalt.nl, né? Vocês estão vendo que Mônica Alt é como se fala, como se escreve em inglês, aí O-U-T, né? E meu telefone, para quem está fora da Holanda, 0031 648 446686. Quem está na Holanda, 0648 446686. Número até fácil de decorar. Eu vou Os pedir, dados estão todos lá no website. pronto. Eu vou pedir para a equipe colocar na descrição do vídeo todos os links, Maravilha. para facilitar a vida do pessoal, tá? Mônica, muito obrigada Eu que pelo agradeço a pelo oportunidade. compartilhar conosco. É muito bom aprender com quem sabe e aprender com uma pessoa que é tão querida na comunidade. Gente, eu quero deixar para vocês, se vocês entrarem lá no quesuca.com, tá? E vocês forem digitarem Mônica Alt, só lá no Quesuca a Mônica tem 68 avaliações. Então, vai dar uma olhada,
vê o que o pessoal está falando das aulas, do método, como é que funciona, para você entender um pouco mais do trabalho dela. Entra no site dela, compartilha e você vai aprender muito na tua jornada. Mônica, gratidão por você. Eu que agradeço, minha querida. Obrigada por poder ajudar as pessoas. Estou aqui para isso. Nós estamos aqui na Terra para isso, né? E na Holanda também. Perfeito. Qualquer coisa que precisarem de ajuda, Kezuka, nós estamos aqui junto, Kezuka, Mônica Alves, parceria já há muito tempo, né, Thalita? Muito Para tempo. ajudar os brasileiros na Holanda e quem está querendo vir para a Holanda também. Sejam bem-vindos, mas aprendam as coisas que a gente está dando, as dicas super importantes que estou passando aqui para vocês. Ainda Exato. mais nesse Ela Inspira, nesse programa tão legal, que eu adorei essa ideia. Muito boa. Obrigado por poder estar aqui também com vocês. Perfeito. Nós Obrigadão. agradecemos. Eu quero agradecer a todos que nos assistiram aqui, a todos que estão participando desse movimento. O Ela Inspira nasceu para a gente fortalecer as nossas mulheres e falantes de língua portuguesa aqui nos Países Baixos. Sabemos que somos a maioria nessa comunidade, então estamos aqui trazendo pessoas especiais todos esses dias do Ela Inspira para compartilhar o seu conhecimento e tornar a nossa jornada como comunidade cada vez melhor. Gente, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.